Bem-vindo, ser humano. Eu sou Adriano, professor de artes. Nós vamos ver sobre o pós-impressionismo, parte número 2. Veremos um pouco sobre a vida e obra de Paul Gauguin, Henri Toulouse-Lautrec e Vicente Van Gogh. Observaremos suas experiências e contribuições para a arte moderna. A gente vai ver, pessoal, que vamos colocar assim que a semente da arte moderna que vai acontecer a partir de 1905, essa semente vai acontecer nesse momento. Por que pós-impressionistas? Porque eles são pessoas que não se encaixavam na estética da época. Nós estamos tendo o impressionismo. O impressionismo é aquela forma de pintura que já não tinha linhas, aquela coisa da cor, aquela coisa de você fazer aquela pintura rápida ao ar livre. Aquilo era o impressionismo. Só que eles não estavam nessa estética. Eles começaram a fazer uma interpretação de dentro para fora. Eles começaram a usar suas cores. Então eles não casavam em nada disso. Então eles ficaram como pessoas à parte desses movimentos vigentes. Então por isso que eles fizeram parte desse seleto grupo chamado de pós-impressionistas, que a gente vai conhecer a história agora nesse momento. Então vamos fazer um foco na nossa aula, vamos fazer duas perguntinhas só para a gente entrar bem dentro desse assunto mesmo. Pergunta número 1. A vida pessoal de um artista pode coordenar a sua vida artística? Você acha que a vida de uma pessoa ela pode, de repente, trazer uma temática, trazer uma forma de pintar, trazer uma cor específica, uma forma específica de trazer a sua representação? Pergunta 2. A cor não realista pode trazer expressão? Você está diante de uma paisagem que é uma paisagem opaca, uma paisagem num amarelinho bem fraco, mas de repente joga um vermelhão, um laranja, um roxo. Será que isso aí vai mudar a expressão do quadro com relação à realidade que eu estou vendo? Essa aula vai responder que com certeza vai. Vamos lá, o pós-impressionismo é o termo não movimento para produções artísticas que não se encaixavam nos estilos vigentes da época. Lembrando vocês, nós temos movimento. O que é o movimento? O movimento é quando um grupo de pessoas eles chegam e falam: nós acreditamos nisso, nós temos nossa representação nisso. Só que eles não tiveram intenção de fazer um movimento. Eles simplesmente aconteceram. Então eles foram pessoas que estavam fora dos padrões da época. Então uns estavam na Holanda, outros estavam na França. Então eles estavam separados, mas trabalhando independente, todos seguindo quase que uma linha, como se estivessem interligados. Mas em nenhum momento eles falaram: vamos fazer isso. Não, surgiu uma coisa espontânea. Então esses movimentos como o cubismo, o fauvismo e o expressionismo nasceram dessas tendências do século XIX e XX. Então essa falta de padrão da sua estética veio exatamente a mostrar para a arte moderna que eles podiam inovar, que eles podiam crescer. Então, vamos colocar assim, que eles começaram um caminho e da arte moderna pegou daquele caminho em diante e só seguiu o que eles começaram. Então, por exemplo, Van Gogh, ele começou o expressionismo. Se a gente pegar Gauguin, ele começou exatamente o fauvismo. Lembrando que o fauvismo também não foi um movimento, foi um acontecimento espontâneo. Henri Matisse é o grande representante do fauvismo que a gente vai ver lá dentro da arte moderna. E nós vamos ver ali o cubismo. Quem que fez isso? Cézanne. Cézanne começou a fazer aquela simplificação da forma e ele deu exatamente começo para que Picasso viesse e desse início ao cubismo. Então eles foram os semeadores. E daí a arte moderna somente regou aquela semente que já estava crescendo para fazer ela ficar muito mais forte. E esse foi o caminho natural que aconteceu dentro da arte moderna. Então nós temos Paul Gauguin, 1848-1903, pintor francês que residiu no Peru em infância. Foi 6 anos da Marinha, ele teve início com 17 anos e foi corretor na Bolsa na sua maior idade. Só lembrando vocês, só falando sobre esse comecinho dele, o pai de Gauguin era jornalista, a mãe dele tinha descendência peruana, então eles foram lá para o Peru e, incrível que pareça, quando eles estavam viajando para o Peru, o pai dele falece na viagem. Então eles ficam lá somente a mãe e os irmãos e passam um tempo até que eles voltam exatamente para Paris. Então nós temos esse tempinho. E o que acontece? Ele queria conhecer o mundo, ele tinha vontade de conhecer o mundo, ele acaba entrando para a Marinha Mercante, ele fica esse período da Marinha Mercante, então o que ele fez? Ele fez exatamente um laboratório visual, ele começou a conhecer vários lugares. E nesses lugares que ele começou a conhecer, ele começou já a guardar dentro dele que ele tinha essa vontade de pintar, mas como o financeiro era muito forte, então ele não podia ainda. E daí o que acontece? Sua maioridade ele vai trabalhar na Bolsa de Valores, então ele trabalha exatamente com finanças. Então ele foi corretor da Bolsa de Valores na maioridade, em 1873 vai dar grande virada na vida dele. O que acontece? A Bolsa de Valores ela começa a decair, e ele já tinha esse hobby da pintura, então em 1873 ele começa a pintar, e de repente a Bolsa quebra, ele está desempregado. O que ele tem na mão? A pintura. Ele tem amor, ele fala: eu vou entrar de cara. Daí ele vai ter contato com os impressionistas e em 1876 ele faz a sua primeira exposição.
Lembrando que nessa vivência de Gauguin, como ele tinha essa busca da matemática diferente, ele vai lá para a ilha Martinica, lá na Polinésia Francesa, ele começa a conhecer mais ou menos lá, vem para a França novamente, começa a ver esses quadros, vai para o Tahiti também, lá ele começa a conhecer a estética, começa a produzir e ele volta para a França novamente, até que no final da vida dele, ele vai lá para Ilhas Marquesas, lá na Polinésia, e lá nas Ilhas Marquesas ele vem a falecer. Então, quer dizer, ele tem essa consciência intercultural. Então ele começa a ir para outras culturas e começa a pegar a estética dessas culturas, começa a trazer um pouco das cores tropicais, começa a trazer um pouco, por que não falar da sensualidade desses locais? Ele começa a transmitir isso dentro da pintura dele. E o pessoal chamava ele de primitivo, falava, pô, você faz uma pintura primitiva, achando que era ofensivo. Ele falava, maravilhoso, eu quero ter uma pintura rupestre. Essa era a ideologia dele, uma simplicidade da pintura. Tanto é que a gente vai ver agora no próximo slide, que muitas pinturas dele, ele dispensava até sombra, não precisava de sombra. O que interessava para ele era a cor. Então a gente vai ver que no Tahiti ele busca novas temáticas e se torna um primitivista exótico. Nós temos a pintura dele aqui, que é Primavera Sagrada, 1894. Então você vê que praticamente sombra tem alguma coisa, mas algumas partes ali, eles nem utilizam sombra. Cores reais, essas cores que ele via, não, ele colocava suas cores. Por quê? Ele queria mais a expressão. Cores vivas, não naturais, formas simplificadas, contornos fortes, numa composição assimétrica. Regra que existia antigamente, até mesmo dentro do impressionismo, uma composição simétrica, uma coisa meio triangular, uma coisa que tivesse peso. Ele não se interessava muito pelo classicismo da pintura. Ele deixava uma coisa bem solta, muito peso para esse lado e pouco peso para o outro lado, não tem problema. Esse vermelho, existia um vermelho dentro d'água tão forte? Claro que não. Mas ele quis isso para mostrar que o tropical tem uma linguagem diferente daquela Europa fria, aquela Europa de inverno, de 5 abaixo de zero. Aqui nós temos uma coisa que é 40 graus e existe a liberdade feminina, a liberdade masculina. Então, quer dizer, ele quis trazer esse clima dentro da pintura. E nós vamos ver uma outra pessoa bem interessante, que é Henri Toulouse-Lautrec. Ele nasceu em 1864, morre em 1901, aos 36 anos somente. Foi pintor e litógrafo francês boêmio, retratou seus quadros a vida noturna francesa, principalmente Moulin Rouge, que foi exatamente a referência do Cancan. O que acontece? O Toulouse-Lautrec, ele era filho da nobreza. O pai dele era o conde de Toulouse-Lautrec. Mas o que acontece, pessoal? Como naquela época da França existia muito essa coisa de berço, eles tinham muito essa coisa de casamentos consanguíneos, ou seja, o pai e a mãe dele eram primos de primeiro grau. Então, quando o Henri ele nasceu com um problema, ele nasceu com uma má formação. Então ele teve algumas fraturas nas suas pernas, então ele era um homem com um corpo normal, só que ele tinha pernas curtas, então ele era uma pessoa que não passou do 1,52 m, ele era bem baixinho. E isso fez não pelo fato da ser deficiência física, de maneira nenhuma, não estou falando isso, mas eu estou falando que ele veio com um sistema imunológico bem fraco. Então, os pais dele queriam que ele seguisse exatamente a nobreza, queriam que ele estivesse nesse meio aristocrático, mas ele não queria isso. Ele gostava da pintura, ele gostava da litografia. Lembrando que litografia é exatamente uma gravura feita sobre a pedra, que você usa um lápis gorduroso e esse lápis gorduroso vai produzir, vai produzir uma matriz que você faz a impressão em cima desse lápis. Então, quer dizer, ele gostava disso, ele gostava de trabalhar com água, trabalhar com ácido, trabalhar com tinta, ele gostava dos cartazes, ele queria fazer isso. E como era um ato de rebeldia para um aristocrata, e os pais não concordavam, ele acabou se retirando e ele acabou indo para a vida boêmia. Então ele participava muito do Moulin Rouge. Moulin Rouge era uma grande casa de teatro, vamos colocar casa de shows que existia na França. Inclusive nesse momento surge o Cancan. O que é o Cancan? Uma versão inglesa que foi adotada pela França e se tornou um sinônimo de música francesa. Por quê? Nesse momento do Cancan, a mulher ela tinha a liberdade de dançar improvisando, uma coisa que só o homem fazia. Era chamada de charrou. Somente o homem podia fazer charrou, agora a mulher podia fazer também. E as mulheres começaram a ganhar dinheiro, se tornando dançarinas profissionais. Foi uma grande virada numa época que a mulher não tinha tanta liberdade e na França a mulher começou a ter proeminência. E ele começou a ver esse brilho dessa vida noturna, porque, lembrando a vocês, nesse período que nós estamos falando do pós-impressionismo, começou a ter um pouquinho mais de tecnologia, então começou a ter uma vida noturna um pouco maior, então começou a ter as inovações, e ele começou a acompanhar isso. E esse acompanhamento, ele tinha essa vida noturna bem breve, e ele queria trazer para o conhecimento de todos o que existia na noite, então ele começou a registrar isso através de sua pintura. E daí o que acontece? Ele realizou os primeiros cartazes artísticos usados para propaganda feitas em litografia que se espalharam de forma muito popular nas ruas de Paris. Ou seja, pode ver que tem um cartazinho ali sobre um show do Moulin Rouge, ele começou a fazer isso.
E na época existia uma grande tendência da gravura japonesa. Nós tínhamos tido uma exposição de 1889, uma exposição de arte de todo mundo que foi conhecido, e a gravura japonesa começou a se espalhar na Europa. Então isso chamou muita atenção com relação a ele. Ele começou a utilizar isso. Então ele começou a utilizar essa tendência que estava vindo na Europa e começou a espalhar para todo lado. E essa gravura japonesa tinha simplificação da imagem. E é o que ele começou a adotar aqui também. Vamos ver uma obra dele, ó. Isso aqui já é uma pintura, né? Lembrando que isso daqui é uma litogravura. E aqui já é uma pintura. Toulouse-Lautrec teve um legado de menos de 20 anos, faleceu precocemente decorrente da sua vida noturna, lembrando também que pelo fato de ter essa vida noturna muito grave, a questão de bebida, a questão do seu organismo ser um pouco mais fraco, ele não resistiu e ele acabou falecendo. Ele morreu somente com 36 anos de idade, ele era muito novo. E conta a história, alguns historiadores até citam que ele acabou morrendo nos braços da própria mãe, infelizmente. Então ele faleceu precocemente decorrente de sua vida noturna excessiva e seus cartazes fizeram parte da Arte Nouveau, arquitetura decorativa de 1890 a 1920. Então o que ele fez como essa divulgação através dos cartazes foi tão importante que a Arte Nouveau, que foi um grande movimento arquitetônico, que também foi um movimento de arte decorativa, pegou a base dele para exatamente fazer esse movimento. Você vê, ele foi referência também para um outro movimento dentro da arquitetura. Então isso se tornou muito popular e começou a espalhar para todo lado e ele começou a ser famoso com relação a isso. E a gente vê que nessa figura aqui, ele traz exatamente isso, essa vida noturna do Moulin Rouge, tanto é que ele tinha a cadeira cativa do Moulin Rouge, ele era uma pessoa bem grata lá, e era uma pessoa que era característico e era, vamos colocar, uma figura carimbada que sempre estava nesse local. E ele fez esse registro através de sua pintura também. Vamos fazer uma perguntinha, pessoal, só para fixar o que a gente viu até agora? Pergunta número 1. Como foi chamado o estilo pictório de Paul Gauguin? Como é que o pessoal apelidou Paul Gauguin? Chamaram ele do quê? Que ele gostou, inclusive. Escreve para mim, fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal. Beleza, vamos em frente. Agora vamos falar de uma pessoa que é emblemática nesse período do pós-impressionismo, que é Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, 1853-1890, pintor holandês que começou a pintar somente com 27 anos, vindo a falecer 10 anos depois. Então ele teve somente, pessoal, uma carreira de 10 anos de pintura. Ele deixou um legado de mais de 2.000 obras, pinturas, gravuras e inúmeros desenhos. Só teve o seu reconhecimento após sua morte, vendeu somente um quadro em vida. Ele vendeu somente o quadro Vinha Vermelha, único quadro, e ele vendeu porque o irmão mais novo dele, Theo, que era a pessoa que ajudava ele financeiramente, pediu para um amigo comprar e por isso que ele vendeu sua obra. Era acometido de depressão e de bipolaridade, vindo a se internar voluntariamente em 1888 após um surto que ele fez a mutilação da própria orelha. Lembrando que essa briga que ele teve, ele teve um tempo que ele trabalhou junto com o Gauguin, eles moraram juntos, foram companheiros assim de trabalho, eles tiveram um desentendimento e nesse acesso de raiva, ele pegou, depois da briga, ele estava em casa, ele pegou uma lâmina, cortou a ponta superior da orelha, não foi a orelha inteira, só a ponta superior, colocou uma carta e mandou para o Gauguin. Ele estava assim totalmente louco. Quando ele viu que ele estava fora de si, ele falou com o irmão dele, porque por que a gente conhece muito da obra de Van Gogh? Ele teve mais de 750 cartas que ele trocou com o irmão Theo. E daí quando ele viu que ele fez isso, ele falou para o Theo, eu estou meio louco, cortei minha orelha, eu quero me internar no hospício. Daí Theo ajudou ele a se internar no hospício, e nesse hospício ele transformou o hospício num ateliê de pintura, inclusive. Lembrando você que Van Gogh ele era filho de pastor, ele era pastor presbiteriano, e ele não se acertava, ele não conseguia entrar nisso, ele tentou até ser missionário, não deu certo, até que ele foi trabalhar com o tio, que tinha uma galeria, ele começou a vender arte, mas ele não se encontrava. Até o momento que ele falou para o irmão dele, falou, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer uma coisa diferente, eu tenho que pintar, porque para mim pintura não é pintar, a pintura para mim é vida, então eu preciso ter vida. E daí o irmão dele, que tinha muito apreço por ele, pacientemente acabou sustentando ele até o final de sua vida, que foi esses 10 anos finais da sua vida. E a gente vai ver que Van Gogh caminhou por diversos estilos até encontrar sua própria identidade. No início da sua pintura era realista, pois na Holanda era muito forte esse estilo. Depois, quando ele foi para Paris, conheceu o impressionismo, pois não se enraizou em nenhum dos estilos que criou. Você pode ver aqui um pequeno esboço dele, uma camponesa amamentando, uma camponesa já francesa. Então ele tinha esse trabalho assim que ele amava, ele pintava demais, desenhava demais. Então ele sempre estava treinando, e mesmo ele conhecendo o impressionismo, que era aquela coisa da pintura ao ar livre que ele fez até o final da vida dele, mas ele não se acertou. Ele falava assim, não, mas eu vejo tantas cores, eu não posso ficar preso. E ele começou a fazer mais coisas. A gente vai ver aqui o começo da carreira dele, esse aqui é chamado Comedores de Batata, em 1895. Nesse momento ele estava na Holanda, ele não tinha ido para a França. E na Holanda ele fazia essa questão da pintura realista, que trazia realidade. Ele tinha uma paleta de cores muito, muito escuras, porque ele pintava em ambiente fechado ainda. Quando ele vai para o ambiente aberto, que ele começa a pegar aquele gosto de impressionismo, ele começa a fazer isso daqui, cores muito mais claras. Esse daqui é Noite de Luar, né? É Noite de Luar, agora fugiu o nome, Noite de Luar eu vou colocar, tá? Pessoal, se estiver errado, me perdoe. Esse período ele está já no hospício. E conta a história que as janelas eram fechadas para as pessoas não fugirem. Ele tinha uma pequena abertura, ele olhava lá para fora dessa abertura, voltava e pintava. Olhava na abertura, voltava e pintava. E ele fez essa obra maravilhosa. Aqui sim ele já estava com a sua síntese vivencial, ou seja, ele já tinha pego um pouco do realismo, tinha pego um pouco do impressionismo, um pouco de tudo que ele tinha visto e colocou a sua vivência. Ele colocou esses movimentos circulares que foi característica sua e colocava as suas cores. Ele falava assim, quando ele estava pintando, uma vez perguntaram para ele, por que você coloca essas cores? Ele falava, é tantas cores que eu vejo na minha frente que eu tenho que ser rápido, porque eu posso perder essa luz. Então, quer dizer, ele tinha esse ímpeto de fazer essa pintura. Então, ele teve amor pela arte, mostra suas cores fortes e suas pinceladas únicas. Ou seja, ele fazia grandes dimensões com pincéis extremamente pequenos. Por isso que ele faz esses pontinhos. Ele fazia uma pintura de paciência. Tanto é que depois que ele sai do hospício, ele é assistido pelo Dr. Goucher, que foi um dos modelos dele, e o Dr. Goucher se tornou um amigo pessoal dele até o final da vida dele. Lembrando que, infelizmente, pessoal, num momento assim de grande tristeza, porque ele se tornou uma pessoa muito isolada, ele esquecia de comer, ele só trabalhava, esquecia dele mesmo. E ele começou também a ter uma vida um pouco boêmia. E um dia ele foi num trigal e ele deu um tiro no peito, até hoje. É um mistério com relação a isso, mas ele levou 2 dias para falecer decorrência desse ferimento. E tanto é que quando o Theo, o irmão dele, chega até ele, ele já tinha falecido, infelizmente. Vamos fazer uma pergunta, pessoal, só para fixar mais ou menos o que a gente viu até agora?
Por quantos anos Vincent Van Gogh teve a carreira de pintor? Acabei de falar. Escreve para mim e fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Responderam lá, pessoal? Beleza, manda para nós. O que nós vimos? Vimos rapidamente a vida de Gauguin, Lautrec e Van Gogh. Podemos perceber que esses artistas trouxeram as bases da arte moderna, dando inspiração para novos movimentos artísticos, tais como o expressionismo de Van Gogh, fauvismo de Gauguin e arte nouveau de Lautrec. Então a gente viu que eles eram pessoas que estavam muito à frente do seu tempo. Então as cores que eles enxergavam para eles não bastavam, eles tinham que colocar suas próprias cores. Então eles fizeram uma interpretação diferente. No lugar de você fazer a pintura daquilo que se vê, passar na pintura, ele falava o que eles viam aqui dentro, eles colocavam na tela. Então essa é a forma que eles faziam. E exatamente eles colocavam o seu sentimento vivencial, aqueles que eles viviam, aquele momento de sentimento que eles tinham, juntamente com os seus ambientes. Então isso eles mostram para o mundo a visão deles do mundo. E isso vai exatamente dar a entrada para esses novos estilos que vão acontecer nesse período da arte moderna, que vão refletir exatamente nas evoluções até esse momento contemporâneo que nós vivemos hoje, ok? Espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa e nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.